Senhor, o nosso coração, ó Deus, está disposto, Senhor, a receber a Tua palavra, Senhor. Nós queremos, Deus, conhecer um pouco mais do Senhor. Nós queremos, ó Deus, conhecer Tua palavra, Senhor. Nós queremos Te conhecer. Nós queremos estar mais perto do Senhor. Pai, eu peço em nome de Jesus que o Senhor revele, Deus, a Tua palavra a nós. Revela, Senhor Deus, o que está, Senhor Deus, escondido atrás dessas letras, Senhor. Revela, Senhor Deus, através do Teu Espírito Santo, Pai. E fala, Deus, ao nosso coração. Nos dá, Senhor Deus, as palavras que nós precisamos ouvir nessa noite, Senhor. Para que possamos ser mudados por elas, Senhor. Repreendo, Senhor, em nome de Jesus, toda a intenção de Satanás de roubar essa semente, Senhor. Eu profetizo que essa semente há de cair no seu coração. E o seu coração agora é como terra boa, como terra fértil. Ela vai ser plantada pelo Espírito Santo. E em pouco tempo ela dará fruto ao seu coração, à sua vida e àqueles que estiverem com você. Em nome de Jesus. Que haja, Senhor Deus, um milagre, Senhor. Um milagre da revelação da Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Amém. Amém. Pode se sentar, meu irmão. Deus é bom o tempo todo. Amém? A palavra que eu quero compartilhar com vocês, que o Espírito Santo colocou no meu coração, está em Mateus capítulo 13, versículo 16. Nós vamos ler do versículo 13 ao versículo 23. Mateus 16, 13 ao 23. Durante o ministério de Jesus, sempre, a partir do momento que Jesus começa a realizar, a cumprir o seu chamado e a realizar o seu ministério na terra, quando Ele chama os seus discípulos, a partir dali Jesus começa a manifestar os seus milagres, amém? Jesus começa a curar, Jesus começa a libertar, Jesus começa a repreender os espíritos imundos que habitavam nas pessoas e traziam tormenta. E a partir desse momento, em todos os lugares que Jesus andava, havia uma multidão com Ele, sempre. Tanto que em alguns textos que a gente lê da Bíblia, Jesus sempre estava cercado por uma multidão. Quando Jesus multiplica o pão e o peixe. Jesus, quando Ele ensina, prega o sermão, as beatitudes, o sermão da montanha. Quando Jesus começa a ensinar aquela multidão, Jesus começa a ensinar, havia sempre uma multidão com Jesus. Mas em alguns momentos, Jesus estava sozinho com seus discípulos, com os 12 apóstolos. Em alguns momentos, Jesus até chamava de 2 a 2, 3 a 3. O apóstolo mesmo ministrou, a última palavra que ele ministrou, ele falou quando Jesus chama Pedro, Tiago e João, e ali Jesus leva eles até o monte, e ali aparece para ele a glória de Deus. Eles podem contemplar a glória de Deus. Então era comum Jesus andar com a multidão e trazer uma palavra e ensinar a multidão, mas também era comum em alguns momentos Jesus separar os seus discípulos e ensinar a palavra. E esse texto que a gente vai ver aqui agora é um momento que Jesus separou os seus discípulos. É um momento que Ele chama os seus 12 e Ele prega essa mensagem, Ele traz essa mensagem que nós vamos ler agora, que eu creio no Espírito Santo, que essa é a palavra que Deus tem para nós nessa noite. Versículo 13. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, e outros Elias, e outros Jeremias, e um dos profetas. Disse-lhe ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo, disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi a carne e o sangue que te revelou, mas o meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja,
e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissesse que ele era o Cristo. Desde então, começou a Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciãos, e dos principais dos sacerdotes, e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Amém. Vamos ler até o 21. Pedro recebe aqui uma revelação de Deus. E Jesus diz isso para ele, no versículo 17. E Jesus respondendo disse-lhe, bem-aventurado és tu, Bajonas, porque não foi a carne e o sangue que te revelou, mas o meu Pai que estás no céu. Pedro, ele recebe uma revelação do Pai de quem era Jesus. O Filho do Deus vivo, o Cristo, o Filho do Deus vivo. E essa confissão que Pedro faz, quando Jesus pergunta para os seus discípulos, aqui Jesus estava naquele momento tete a tete, vamos dizer assim, ele e os seus discípulos, naquele momento que ele separou para essa palavra. E Jesus chama os seus discípulos, Jesus sabe de todas as coisas, ele conhece o coração de todos, e Jesus pergunta para os seus discípulos, o que dizem os homens de mim? E aí os discípulos falam, né? Alguns dizem que o Senhor é João, uns dizem que o Senhor é Elias ou um outro profeta. Porque, na verdade, todos reconheciam Jesus como um profeta. Porque Jesus fazia os sinais de Deus. E eles sabiam que nenhum homem, a não ser por Deus, conseguiria fazer aqueles sinais que Jesus fazia. E Jesus fazia os sinais para que eles acreditassem realmente nele, que ele era o Filho de Deus, e que acreditassem naquilo que ele vinha fazer no futuro, que era o quê? A morte na cruz. Tanto que Jesus começa a dizer para os seus discípulos, como a Bíblia diz, desde então, Jesus começa a dizer aos seus discípulos o que viria a acontecer, que seria o quê? A morte dele na cruz, para que eles já começassem a entender, porque eles não sabiam de nada que viria a acontecer daqueles dias em diante. Mas Jesus começa a revelar para eles, para os seus discípulos, Jesus começa a mostrar para eles o que convinha que aquilo viesse a acontecer. E Pedro recebe a revelação de Deus, de quem era ele. E Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho de Deus. O Filho do Deus vivo, o Filho do El Shaddai. Eles sabiam, eles acreditavam na promessa. Eles sabiam que seria enviado o Salvador de Israel. E eles acreditavam. E naquela hora Pedro recebe a revelação de Deus. E Jesus faz aqui um trocadilho com as palavras com Pedro. Versículo 18. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Pedro, no grego, traduzido, é uma pequena pedra. Então, Jesus fala, Pedro, sobre essa pedra, que é o que você disse, que é as suas palavras, sobre mim. Jesus estava se referindo sobre ele, não sobre Pedro. Pedro não é a pedra da esquina, Pedro não é a pedra do fundamento, mas ele recebeu a revelação de Deus de quem era. Quem era o alicerce da igreja? Jesus. Então Jesus faz um trocadilho e diz assim, pois também eu te digo que tu és Pedro, uma pequena pedra. Petros quer dizer uma pequena pedra. E ele continua, e sobre essa pedra, quando Jesus fala essa outra pedra, quer dizer Petra. Então, Petro e Petra. Essa Petra é a grande pedra, que é Jesus. E aí é a revelação que Pedro recebeu de Deus. Tu és o Cristo, sobre essa pedra, sobre o Cristo, edificarei a minha igreja. Sobre aquela palavra que Pedro recebeu de Deus, a igreja seria estabelecida. Claro que Jesus sabia que Pedro seria de extrema importância aqui no início da igreja.
Mais para frente nós vamos ver um texto da importância de Pedro dentro do ofício apostólico, dentro daquilo que foi feito na igreja apostólica. E Jesus diz: Pedro, sobre essa palavra que você disse, eu vou edificar a minha igreja. Aleluia. Versículo 19. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Irmãos, que autoridade é essa que Deus deu para a sua igreja? E tudo que ligares aqui na terra será ligado no céu. É uma embaixada. Nós aqui na terra somos embaixadas de Deus aqui. Então aquilo que através do Espírito Santo for ligado aqui na terra, vai ser ligado lá no céu. Olha a autoridade que Jesus está entregando aqui para os seus discípulos e para a igreja, porque esse texto, o contexto dessa história aqui agora é a igreja. Jesus, quando percebe que Pedro recebe a revelação do Pai, de quem ele é, porque Jesus ainda não havia dito quem ele era aos seus discípulos e o que ele veio fazer. Só no versículo 21, a Bíblia fala: desde então, começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha a ele ir a Jerusalém e padecer muito. A partir dessa revelação que Pedro recebeu, Jesus começa a estabelecer no coração daqueles homens, daqueles discípulos, o princípio apostólico, a igreja apostólica. Sobre essa palavra, Pedro, eu vou edificar a minha igreja. Você, Pedro, você é Petros, você é uma pequena pedra. Mas sobre essa revelação que você teve agora, eu vou edificar a minha igreja. Eu vou estabelecer a minha igreja, eu vou estabelecer o reino de Deus na terra. E aí no versículo 19 ele fala para Pedro: Pedro, eu vou entregar a você a chave do reino dos céus. Eu vou entregar a você a autoridade. E quando o Espírito Santo começou a ministrar meu coração com essa palavra, essa autoridade, essa chave que Deus entregou para a igreja, irmãos, essa chave está nas suas mãos. Olha para as suas mãos aí. Dá uma olhadinha para ela. Jesus entregou a chave do reino dos céus nas suas mãos. A chave do reino dos céus está na mão da igreja. O contexto aqui, quem foi usado, quem deu início à revelação, essa revelação apostólica da igreja que viria a ser estabelecida por Jesus, foi através de Pedro, mas Jesus entregou a chave na mão da igreja. E quando Jesus fala: eu darei a vocês, e aquilo que vocês ligarem aqui na terra, vai ser ligado nos céus. E o que vocês desligarem aqui na terra, vai ser desligado nos céus. Irmãos, o céu é a morada do Senhor. Lá a Nova Jerusalém, lá no céu os anjos, os querubins e os serafins, lá está todo o poder de Deus. É de lá que vem toda a autoridade de Deus para a igreja. E Deus disse para a igreja, para nós: eu darei a vocês as chaves. E darei a vocês a autoridade. A chave vem junto com a autoridade anda junto com a chave. E se você é a igreja, se nós somos a igreja, nós temos essa chave. Só que o grande problema é que às vezes a gente está acessando a porta errada. Às vezes a gente está tentando abrir a porta errada. Quem consegue abrir a chave, quem consegue abrir a porta com a chave errada? Ninguém. Quando você tem um monte de chave e você precisa abrir, acessar aquela porta, você precisa pegar a chave certa, não é verdade? Às vezes algumas até parecem. Ela encaixa, mas não vira. Ou às vezes ela encaixa, vira um pouco, mas não abre. Por quê? Precisa a chave certa. Cada porta tem a sua chave. E assim é o reino dos céus. Cada princípio de Deus na igreja tem a sua chave. E nós estamos aqui ouvindo a palavra de Deus. Deus separou esse momento para nós somos discípulos do Senhor. Deus separou esse momento como Ele separou ali esse momento. E Ele pergunta para os seus discípulos:
o que os homens dizem a respeito dele, Jesus começa a trazer a revelação da igreja, Jesus está nos ensinando todos os dias a palavra, Jesus está trazendo para nós a revelação do reino dos céus, Jesus entregou a chave nas nossas mãos, e às vezes a gente está acessando a porta errada. Ou ao menos a gente não tem nem pegado as chaves, a gente não tem usado a autoridade que Deus tem nos dado. E eu queria ver alguns pontos, algumas portas que nós podemos acessar com chaves que Deus tem nos dado e a autoridade que Deus tem entregado nas nossas mãos. Mateus capítulo 18, versículo 15. Diz assim, a gente vai ler do 15 ao 18. Ora, se o teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o, entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste o teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra seja confirmada. Esse texto é claro por si só, amém? Ele já nos ensina o que a gente tem que fazer. E se não te escutar, dize-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como um gentio e publicano. Em verdade vos digo que tudo o que ligares na terra será ligado no céu, e tudo o que desligares na terra será desligado no céu. Jesus ensina os seus discípulos, Jesus nos ensina como nós devemos lidar com as nossas diferenças. E como tem gente diferente aqui, né? Eu sou completamente diferente de você, você é completamente diferente de mim. Só que para a gente aprender a viver como igreja, porque Jesus estabelece a igreja, para aqueles discípulos aprenderem a caminhar juntos, irmãos, Jesus precisava ensinar eles a lidarem com eles mesmos. Porque ali tinha todo tipo de personalidade. Ali tinha os mais sistemáticos, os menos sistemáticos, tinha os mais mansos e os mais irritados, e ali uma diversidade de pessoas. E Jesus sabia que a igreja ia crescer como hoje. E Jesus sabia que ia ser necessário cada um de nós aprendemos a lidar um com o outro. A cada um de nós sabemos tratarmos um com o outro. E a Bíblia é clara como nós devemos tratar um ao outro. Não só nesse aspecto de uma possível desavença, mas em todos os aspectos, em amor, em comunhão. A Bíblia nos ensina cada detalhe. Mas especificamente esse, se você chegou a ter um atrito com o teu irmão, conversa com ele. E se ainda assim não houver solução, chama 2 ou 3 testemunhas. Irmãos, vem aqui, olha, eu estou com um problema. A gente teve um problema, aconteceu assim, assim, assim. Aquelas testemunhas vão ouvir os 2 lados da história e vão tirar uma conclusão e vai ter paz. Mas se ainda assim não tiver paz, aí traga a igreja, traga aos pastores, aos presbíteros, apresente à igreja o problema. E se ainda assim não resolver, aí entrega na mão de Deus. Você fez sua parte. A Bíblia diz isso, aí você fez a sua parte. E aí Jesus complementa aquela palavra que ele disse para Pedro. E aquilo que você ligar aqui na terra, será ligado no céu. Jesus está dizendo assim, filho, se você fizer certinho, se você seguir aquilo que eu estou ensinando, está correto. Se você fizer como a Bíblia ensina, eu assino embaixo. Se você ligou aí na terra, eu ligo aqui no céu. Se você desligar aí na terra, eu desligo aqui no céu. Olha a autoridade que Deus dá para a igreja, irmãos. E às vezes a gente começa a olhar para a igreja achando que a igreja é o púlpito, que a igreja são os levitas, que a igreja é os pastores, que a igreja são os líderes de ministério. Também. Mas a igreja é você. A igreja sou eu. Assim como hoje Deus usa a minha vida, Deus fala comigo, Deus falou comigo essa palavra, e nós estamos aqui compartilhando, talvez aqui a alguns dias seja você aqui ministrando uma palavra, porque você é a igreja. Talvez um dia seja você aqui no lugar do Dudu, ministrando um louvor. Talvez seja você um dia aqui adorando ao Senhor com a dança. Talvez seja você um dia lá na salinha, ministrando as crianças, porque você é a igreja. Nós não podemos olhar para as pessoas e falar, ele é a igreja, ele faz parte. Não, eu só sou um membro. Não, você não é só um membro. Um membro faz parte do corpo, seja ela uma unha da mão, do dedinho ou do pé, faz parte do corpo.
E cada parte do corpo tem a sua importância. E você e eu fazemos parte do corpo de Cristo, da igreja. Mas para a gente poder crescer, para a gente poder receber essa unção do Espírito Santo como igreja apostólica, a revelação de Deus, a minha mão precisa aprender a lidar com o meu pé. A gente precisa aprender a caminhar junto. E se a gente fizer certo, irmão, a gente vai crescer e a gente vai avançar em nome de Jesus. Então, a primeira coisa que Deus nos ensina a acessar é o nosso tratamento pessoal. Eu tenho que aceitar o tratamento de Deus na minha vida. Porque se eu não aceito o tratamento de Deus, eu nunca vou ser mudado pelo Espírito Santo. Versículo 19, do 19 ao 20. Também vos digo que, se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedides, isso lhe será feito por meu Pai que estás no céu. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Amém. Tudo que nós pedimos em nome de Jesus, Jesus disse que o Pai faria. Qual é a segunda chave, qual é a segunda autoridade, qual é o segundo princípio que Deus nos deixa ensinado e claro na Bíblia? A oração, irmãos. A oração move a mão de Deus. Nesses últimos dias, já há um tempo, desde quando aquele nosso irmão Azaf Borba veio aqui, não sei quem pôde estar no culto da manhã, ele ministrou. Ele veio, desde aquele culto, irmãos, meu coração tem queimado com uma palavra do Espírito Santo para nós, como igreja Ubatuba. E Deus tem queimado o meu coração, e como eu tenho orado, e como eu tenho pedido a Deus para que essa palavra se cumpra, para que isso seja profético e real na nossa vida. A gente tem feito o projeto Ateando Fogo lá no Perequemirim. Nós estamos fazendo, a gente já está na 4ª semana de culto. Nós estamos fazendo culto lá no Perequemirim, estivemos no domingo ministrando lá, o Ministério de Teatro fez uma peça, e nós estamos indo, incendiando a igreja, incendiando os irmãos e levando a palavra e o amor de Deus. E depois, na sequência, nós sairemos ao bairro do Perequemirim, Rio Escuro, Lázaro, e naquelas redondezas todas, fazendo evangelismo, convidando os irmãos para a igreja. Eles precisam saber que lá tem uma igreja apostólica ágape. E a cada dia que passa, irmãos, a cada dia, a cada culto que passa, tem se chegado mais pessoas. Esse último culto que nós fizemos na semana passada, na quinta, nós estávamos lá, fizemos um louvor, a pastora Zélia com toda a unção tem conduzido o culto. E aquela igreja do Perequemirim, uma igreja de oração, uma igreja de irmãos e irmãs que oram e clamam a Deus. No culto de domingo que nós estávamos lá, que eu ministrei, eu senti muito forte a presença do Espírito Santo, e Deus começou a mover a igreja, e nós sentimos a presença do Espírito Santo. No outro domingo eu já não pude ir, e aí a pastora Zélia, conversando com a pastora Zélia, ela disse que já faltava cadeira no próximo domingo do culto, já não tinha mais lugar para os irmãos sentarem, já tiveram que procurar mais cadeiras. E aí a pastora Beth, que tem ajudado também a pastora Zélia lá nesse trabalho, já me disse na semana passada que no culto passado também já faltou cadeiras de novo. E Jesus tem feito, Jesus está avivando, e por quê? Porque lá tem um povo que ora. E a Bíblia fala que se tiver 2 ou 3 e ligarem aqui na terra, será ligado lá no céu. O quanto será que nós como igreja temos orado ao Deus vivo? A oração move o céu e a terra, irmãos. Você pode ganhar uma cidade para Jesus lá do seu quarto. Você pode ganhar uma vida para Jesus lá do seu quarto, orando. Você pode colocar diante de Deus uma pessoa lá do seu quarto, sem ao menos você sair de casa, e Deus enviar alguém lá e levar a mensagem de salvação para ela. E essa pessoa ser salva e resgatada das trevas, simplesmente porque você orou por ela. E não simplesmente porque é pouco, simplesmente porque você tomou atitude, e nós vamos tomar em nome de Jesus de orarmos uns pelos outros. Uma igreja que ora, ela se move. Uma igreja que ora, uma igreja que fala com Deus em nome de Jesus, as coisas acontecem como Jesus disse. Versículo 19,
também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa, Jesus não especifica aqui o que se deve pedir. Claro que o contexto, irmãos, é a igreja, é a salvação de vidas, é a libertação, é a cura. A gente não vai ficar pedindo coisas bobas, vamos dizer assim. Né? Não que aquilo que você precise seja bobo, não que aquilo que eu precise seja bobo. Mas talvez a nossa mente um pouco corrompida vai pensar, puxa, qualquer coisa. Aqui o contexto é a conquista, é o avançar do reino de Deus, é a conquista da igreja. Se 2 aqui pedirem qualquer coisa em meu nome, o Pai irá fazer. E eu profetizo, porque aqui tem mais de 2 ou 3. Eu profetizo em concordância com você, amém? Que essa cidade será ganha em nome de Jesus. Ubatuba vai receber de Deus um avivamento, e esse avivamento vai vir através da igreja de Jesus. Porque Jesus disse, Pedro, sobre essa palavra sua, eu vou edificar a minha igreja, eu vou construir, eu vou estabelecer a minha igreja. E essa é a palavra que nós temos ouvido aqui dia após dia, a palavra do Rei da Glória, a palavra de Jesus. Mateus capítulo 12, volta um pouquinho, Mateus 12, versículo 22. Trouxeram-lhe então um endemoniado, cego e mudo. E de tal modo o curou, que o cego e o mudo falava e via. E toda a multidão se admirava e dizia, não é este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam, este não expulsa os demônios, senão por Beelzebu, príncipe dos demônios. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes, todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda a cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. E se Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os expulso? Então, os vossos filhos. Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. 28. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é consequentemente chegado a vós o reino de Deus. Ou como pode alguém entrar na casa do homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não manietar o valente, saqueando então a sua casa? Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Jesus se depara aqui com os fariseus mais uma vez, e eles começam a questionar Jesus e o poder de Jesus sobre os demônios. Jesus expulsa os demônios e cura aquele homem, ele sai dali limpo, restaurado e curado. E os fariseus e aqueles homens começam a questionar o poder de Jesus. E começam a dizer, ele expulsa por Beelzebu, o príncipe dos demônios. E Jesus começa a argumentar e a revelar para eles a palavra. Jesus começa a ensinar para eles o princípio de autoridade sobre Satanás. Você sabia que você tem autoridade no nome de Jesus? Porque você é a igreja e essa chave está na sua mão. Se você está aqui hoje ouvindo essa palavra, se você está tendo a oportunidade de ter o acesso a essa palavra hoje, Jesus está dizendo para você, você também pode. Você também tem a autoridade no nome de Jesus. No último versículo que nós lemos, no versículo 30, quem não é comigo é contra mim. Eu sou com Jesus, e você? E quem comigo não ajunta, espalha. A gente precisa entender qual é o lado que nós estamos. De que lado você está? De que lado você tem servido a Deus, de verdade? Como nós temos nos colocado como igreja viva, como igreja apostólica de Jesus. Jesus entrega para nós todas as chaves do reino dos céus.
Pedro, eu entrego para vocês, eu entrego para você a chave do reino dos céus, eu entrego a vocês a autoridade, e tudo que vocês ligarem na terra e desligarem na terra, será feito assim no céu também, porque eu entrego a vocês a igreja, essa autoridade. E como nós temos usado cada uma dessas autoridades, como a gente tem usado essa maturidade que Deus dá para a igreja. Irmãos, hoje, esse culto tinha que estar cheio, lotado, sobrando pessoas lá fora. Se eu estivesse fazendo a minha parte de uma forma mais completa, se eu estivesse a cada dia levando o amor de Deus para as pessoas. Porque eu tenho um tesouro, eu tenho a revelação da vida eterna, eu sei quem pode me salvar para a eternidade, que é Jesus. E eu não posso deixar de falar, eu não posso deixar de levar, porque essa autoridade está sobre mim. Essa autoridade está sobre você, está sobre a igreja de Jesus. E cada um de nós aqui somos como pedras vivas diante do altar de Deus. E se a gente não tomar posse, se a gente não dominar essa chave que Deus tem entregado para nós, essas chaves ficarão nas nossas mãos. Porque Jesus já entregou para você, mas você não vai acessar, eu não vou acessar a porta certa. E aqueles que oram, aqueles que têm intimidade com o Espírito Santo, aquelas pessoas que começam a buscar a Deus na leitura da palavra, no jejum, na oração, começam a moldar a sua vida, deixar o pecado para trás, começa a deixar a mentira, começa a deixar o orgulho, começa a ter uma vida restaurada, começa a ter intimidade com Deus. E quando chega na porta, já acessa a porta e abre, e entra. E aí você talvez vai ver aquilo acontecendo, você vai querer pegar as suas chaves para acessar aquela porta, mas não é aquela chave, não é aquele momento, você não usa a ferramenta certa, você não usa a oração, você não usa a sabedoria de Deus, você não usa a pregação do Evangelho para levar salvação às pessoas. Até para levar a salvação, a mensagem de Cristo, você precisa acessar a porta da salvação. No treinamento que a gente faz, o treinamento Ateando Fogo, nós vamos fazer um ano que vem, em nome de Jesus, e nós vamos reunir o maior número de pessoas que puder, nós vamos ficar 7 a 8 dias confinados, só orando, lendo a Bíblia, louvando e recebendo a revelação do Espírito Santo, e depois nós vamos ser enviados pelo apóstolo Alexandre com as equipes apostólicas, para o Piauí, para a Borba, para a África, Paraguai, e aonde Deus nos mandar. As equipes vão sair juntas, vão ser enviadas num culto de envio, mas antes virá o treinamento. E nesse treinamento nós recebemos as palavras de Deus, nós recebemos a intimidade com o Espírito Santo, e Deus lá nos entrega as chaves para que a gente possa acessar. Uma das chaves é o quê? O ensinamento de como evangelizar. Como abordar uma pessoa para você pregar o amor de Deus para ela. Porque eu não posso chegar numa pessoa para pregar o amor de Deus e falar assim, um exemplo, tá? Você está tudo errado, sua vida... você vai para o inferno, mesmo que ele vá para o inferno, pela condição da vida, como eu posso abordar a pessoa dizendo, você vai para o inferno, você é um condenado, você é um endemoniado, cara, olha que a pessoa não vai chegar a Cristo desse jeito nunca. É ou não é verdade? O que constrange? O amor. O amor de Deus constrange. E como a gente aborda, quem já foi no treinamento sabe disso, olha, Deus tem uma obra na sua vida. As 4 leis. Existem 4 leis para você abordar uma pessoa. É um princípio que, eu não me lembro o nome da pessoa que recebeu, ele colocou princípios de como você abordar uma pessoa para você pregar o amor de Deus para ela. E a primeira coisa é, Deus tem uma obra na tua vida. Deus te ama. Primeiro a pessoa precisa se sentir amada, independente se ela esteja no meio das drogas, da prostituição, destruída, na mão de Satanás, não importa a condição, Deus ama ela daquele jeito que ela está. Então a primeira mensagem é, o amor, Deus te ama. Aí a gente chega lá com a chave errada, e vai, puxa pastor, eu não consigo ganhar ninguém para Jesus. Está acessando a porta errada com a chave errada. Jesus deixou tudo aqui claro. Jesus nos ensina cada detalhe, tudo que nós temos que fazer. Atos capítulo 2. Versículo 37.
a pregação do evangelho, palavra de sabedoria. Diz assim: e ouvindo eles isto, compungiaram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: o que faremos, varões, irmãos? Qual é o contexto aqui? Eles começaram a ver aqueles homens, aqueles apóstolos, aqueles homens, os discípulos de Jesus, aquelas 120 pessoas que estavam ali reunidas, foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em novas línguas, e eles viram que algo de Deus estava acontecendo, e eles também queriam aquilo. A primeira pregação de Pedro, e ouvindo aquela multidão, disse àqueles homens: o que faremos? Versículo 38, e disse-lhe Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Eles estavam aqui tão cheios do Espírito Santo, eles estavam tão transbordando a presença de Deus, que ele já, de cara, ele já oferece o poder do Espírito Santo para aqueles homens, porque era aquilo que eles estavam vendo. O que aquelas pessoas estavam presenciando naquele momento ali do Pentecostes? Um reteté santo, irmãos. Era unção para todo lado e falando em novas línguas, e um falava numa língua que entendia, e o outro falava em outra língua e entendia, e eles viram que algo de Deus estava acontecendo ali, e o que eles queriam para eles naquela hora? Era exatamente aquilo. Exatamente aquilo. E o que Pedro fez? Pedro, direto, ele acessa aquela porta. Vocês querem isso? Arrependam-se, vocês vão receber esse dom do Espírito Santo que vocês estão vendo aqui. É isso que vocês querem? Então é isso que vocês vão receber. É isso que vocês vão receber. Porque, versículo 39, porque a promessa vos diz a respeito a vós e os vossos filhos, e a todos que estão longe, a tantos quantos Deus, o nosso Senhor, chamar. E com muitas outras palavras, isso testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a palavra naquele dia, e agregaram-se quase 3.000 almas naquele dia, com essa pregação, com esse momento, com essa atitude que Pedro tem de levar a salvação para aquelas pessoas. E eu? E você? Às vezes as pessoas estão chegando diante de você e dizendo assim: puxa, tem alguma coisa diferente, o seu casamento é diferente, os seus filhos, olha, são diferentes. Aí qual é o nosso comportamento? Ah, amém, obrigado, obrigado. Amém, Deus é bom, né? Deus é bom. A pessoa está clamando a você por uma resposta mais completa, por uma resposta: o que eu preciso para ter isso? Então quando alguém chegar para você: olha o seu casamento, você é tão feliz, olha, parece que os seus olhos brilham. Sim, realmente. Mas sabe por quê? Porque Jesus está comigo. Mas Ele pode estar com você também. Ele pode fazer o seu casamento feliz também. Ah, será? Sim, pode, porque Deus te ama e Ele quer fazer isso por você. Você não tem ideia a obra, o tanto que Deus te ama. E sabe por que a gente está aqui junto agora? Porque Deus preparou esse momento para a gente. Talvez a gente não se encontrasse hoje, mas Deus quis que a gente se encontrasse. Irmão, e ali você começa a pregar o reino de Deus e levar o amor do Senhor para aquela pessoa. Mas a gente deixa escorrer pelos dedos. Às vezes a gente olha nos olhos dos nossos irmãos e amigos, a gente vê que ele está triste, abatido. O Espírito Santo mostra para você, ali o Espírito Santo abre a janela da alma daquela pessoa para você, você pode ver que ela precisa de ajuda. Ah, não, deixa. Deus envia outro. A chave está na mão, mas não acessa a porta. A autoridade está nas mãos, mas não acessa. Efésios capítulo 2, versículo 19, eu queria chamar o ministério de louvor. Efésios capítulo 2, versículo 19. Diz assim: assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Olha o corpo. Quem faz parte do corpo de Cristo aqui? Olha o corpo.
não jamais como estrangeiros, não mais como estrangeiros, e nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e família de Deus. Esses somos nós. 20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor. Aleluia! A edificação da igreja, o crescimento da igreja apostólica, irmãos, pode passar pelas suas mãos. O crescimento, a salvação de almas, a transformação de famílias pode passar pelas suas mãos. Se você estiver disposto, a acessar o reino de Deus, se você estiver disposto a adorar ao Rei da Glória e servir a Ele com alegria, porque você faz parte desse corpo, e o fundamento dos apóstolos está sendo pregado aqui dia após dia. Graças a Deus pela nossa igreja. Graças a Deus porque nós temos homens e mulheres que ensinam a palavra de Deus. Graças a Deus que nós temos homens e mulheres aqui que leem a Bíblia. Que têm momentos com Deus e devocional. Porque esse livro, a Bíblia, pode não só salvar você, não só a sua família, mas ele também pode salvar essa cidade, ele pode salvar essa nação, ele pode salvar diversas nações. Por quê? Porque esse livro aqui relata os fundamentos da igreja apostólica, que é Cristo. Fundamento, a pedra de esquina, a pedra fundamental é Cristo, a igreja e o Espírito Santo. Jesus, quando ele começa a ensinar os discípulos esse fundamento, ele fala: Pedro, você é pequenininho, você é pedra pequena, mas sobre essa palavra que você disse, Pedro, eu vou edificar a minha igreja. Cristo, a pedra de esquina, eu vou edificar a minha igreja sobre ela, sobre essa rocha. E depois que eu edificar, Pedro, depois que eu começar a edificar a minha igreja, eu vou enviar o Espírito Santo sobre a igreja. E a igreja vai ser uma igreja apostólica, uma igreja que leva o amor de Deus à frente, que salva vidas, que restaura famílias, que traz libertação. Aleluia! E Deus te chamou para isso, para você ser igreja apostólica. Amém?